Eu sou Fernanda Santana e começa agora o podcast da Rádio Costa do Sol, com patrocínio da Engeluz Home Center e da Prolagos. Hoje estamos recebendo o Anderson Moura, que foi nomeado secretário municipal de governo aqui em Araruama, com uma trajetória de 25 anos na gestão pública e experiência em vários cargos estaduais e municipais. Vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória e falar da sua expectativa agora à frente da Secretaria de Governo. Seja muito bem-vindo ao Pod Costa. Eu agradeço essa oportunidade riquíssima que é oferecido pela Rádio Costa do Sol, o Pod Costa, Fernanda, toda a diretoria, a Cátia, diretoria e equipe dessa rádio que tem feito a diferença na nossa região. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Anderson, eu quero voltar lá atrás, né? São 25 anos de trajetória, mas eu quero voltar lá atrás para te perguntar o que te despertou esse interesse pela política, pelo social, pela vida pública? Fala 25 anos, né? Parece que eu tenho menos que isso. Mas o tempo passa e, na verdade, a política ela veio da minha família, né? Meu pai foi vereador por quatro vezes na nossa cidade, o vereador Zenildo Moura, e o convívio familiar sempre foi muito próximo à política. A nossa casa, na verdade, a política antigamente era de uma forma diferente, era uma forma de atendimento, de assistência. Então, a nossa casa era uma casa que era a casa literalmente do povo. Minha mãe abria a casa às 8 horas da manhã, às vezes a gente fechava às 10 horas da noite. Tinha dia que ela fazia 3 panelas de arroz, atendendo, e as pessoas chegavam e a gente sempre servindo as pessoas. A política mudou muito, né? E nessa mudança da política eu pude participar, jovem, já com 18 anos, assumi minha primeira função pública na prefeitura, na época do então prefeito Meira, como office boy. Era um oficial administrativo, mas era um office boy, né? Depois a gente ficou ali no departamento do CPU, Centro de Processamento de Dados, de CPD, Centro de Processamento de Dados da Prefeitura, e tive a oportunidade de galgar outros cargos. Fui para a Câmara, chefe de gabinete, jovem, ainda assumi a Secretaria de Assistência Social com 23 anos de idade. Vim candidato, né, em 2005, a deputado federal, onde muito jovem ainda, com 25 anos de idade, a gente botou uma votação expressiva na marca de quase 10 mil votos naquela época, e aí despertou o interesse pela política também, alinhada à minha paixão pelo serviço público. Então, essa trajetória começou de uma forma muito simples, muito orgânica, mas com o trabalho que nos foi oportunizado, a gente conseguiu construir uma identidade, né, na Secretaria de Assistência Social, onde foi a minha primeira marca, no governo do então prefeito Chiquinho da Educação, onde foi me dada a oportunidade, e ali a gente implantou esses projetos sociais que até hoje existem na nossa cidade, Casa Restaurante, Casa Água, Casa Salão, foi implantado na nossa gestão. E aí, volto a falar, a gente entrou no cenário político, onde, além da minha experiência, então, mesmo jovem na gestão pública, também alinhou-se ao resultado político de quase 10 mil votos. Fui convidado para ser candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito André Mônica na época. Aceitei, saímos vitoriosos daquela campanha, fiquei auxiliando diretamente o seu primeiro ano ali, 1 ano e meio mais ou menos, por divergências administrativas, nada pessoal. O André é um amigo que carrego ao longo dessa caminhada, mas por divergências administrativas, por não entender alguns procedimentos, eu tive que me posicionar, e ali me posicionei. E Araruama, mais uma vez, vem uma eleição, e a pesquisa dizia naquela oportunidade que o meu nome era fundamental para as eleições que estavam propostas. Se eu viesse candidato a prefeito, não teria chance naquele momento, mas o meu nome como vice ainda era importante, né? E é interessante porque o cargo de vice-prefeito em Araruama costuma ser o cargo que não dá muita sorte para muita gente, pelo menos historicamente a gente viu isso. Mas pela primeira vez em Araruama aconteceu um fato inédito: o vice-prefeito se reelegeu e o prefeito não, né? Isso devido à credibilidade das pessoas que realmente me conhecem, e mais uma vez assumi a cadeira de vice-prefeito com o então prefeito Miguel Giovanni. Um fato que aconteceu nesse período foi o afastamento do prefeito, onde foi me dada a missão pela Justiça de assumir a cidade no seu mais complexo momento político-administrativo, onde um prefeito afastado pela Justiça, onde os contratos de serviços essenciais suspensos pelo Ministério Público, onde a principal receita daquela época, principalmente que não tinha essa questão de royalties de petróleo, era o IPTU,
também suspenso judicialmente por conta de uma planta genérica de valores que houve divergência e houve uma ação civil e suspendeu. Então, uma cidade sem os contratos essenciais, uma cidade sem a sua principal receita, num período de fevereiro, onde nós sabemos que a nossa cidade triplica a população, véspera de carnaval. Então, foi me dada ali, eu acho que a minha mais complexa missão na gestão pública. E Você considera que foi o maior desafio sem dúvida, da sua carreira? Ser prefeito interino de Araruama, naquele momento, naquele estágio, com a realidade econômica, pelo momento que a gente vivia, foi o meu maior desafio na política pública. E com a minha experiência, com a ajuda dos servidores e com a clareza que precisei apresentar à população, a gente conseguiu avançar. E é mais, era o desafiador porque eu estava ali temporariamente, eu não sabia quantos dias eu ficava. Todo mundo dizia, a semana que vem tem um liminar que o prefeito volta. E com isso as ações da cidade precisavam ser tomadas. E graças a Deus a gente conseguiu botar merenda na escola, medicamento nos postos de saúde, compramos passagem para os universitários que tinham perdido, por conta desses contratos suspensos, o seu direito de ir para a faculdade nos ônibus oferecidos pela prefeitura. Implantamos o portal de transparência, que até hoje está aí. Naquela oportunidade foram quase 10 milhões de economia com o portal de transparência implantado, ajustamos as contas, pagamos o servidor em dia no momento de crise sem recurso. Isso me trouxe mais maturidade política, me deu ainda a convicção de que eu sou vocacionado para a gestão pública e muito mais para a gestão pública do que para a questão política. Às vezes eu me sinto assim. E a gente veio avançando com isso. Também tive a oportunidade de ocupar cargos durante um período na Prefeitura de Saquarema, como também no Governo do Estado, como passei por 2 vezes como vice-presidente da Companhia de Turismo do Estado, subsecretário de Estado de Turismo. Isso para mim me orgulha muito, porque a gente está falando do subsecretário do Estado que representa o Brasil no mercado internacional do turismo, que é o Rio de Janeiro, onde avançamos muito na regionalização do turismo. E esse fruto de um trabalho que nós tivemos lá juntamente, na época, com o secretário Nilo Sérgio, o secretário Tutuca, está refletindo diretamente hoje na economia através do turismo. O Rio de Janeiro voltou a ser uma capital visitada pelos turistas internacionais. O interior do estado hoje, as taxas de ocupações do serviço de hotelaria hoje é uma realidade. As cidades que se adequaram à política do turismo, às normas mundiais, elas vêm se projetando no cenário turístico, desenvolvendo oportunidade de emprego e fortalecendo a economia. Então, para mim, é muito importante essa trajetória, essa experiência. Anderson, e desse período que você teve essa experiência na Secretaria de Estado de Turismo, hoje você não está na pasta de turismo, está na Secretaria de Governo, mas o que você pretende trazer para somar com relação a Araruama? Qual é a sua opinião sobre Araruama nesse cenário turístico? Eu sou muito pontual em relação a essa realidade, porque a gente vê que a cidade, ouvi dizer que a cidade é uma cidade turística, na verdade nós não somos uma cidade turística. E eu vou deixar isso claro para que as pessoas compreendam. Nós somos cidade vocacionada. Nós temos produtos a serem preparados para que seja uma oferta ao mercado do turismo. Porque o turismo hoje é feito de serviço. Sobre turismo, eu sempre falo que não é uma cidade turística, não é uma cidade feita numa canetada de um prefeito. Ela precisa, primeiro, estar com trade organizado. A sua hotelaria, a sua gastronomia, o artesanato, serviço de transporte, o seu roteiro turístico, o seu inventário turístico realizado para se definir de fato as principais características, os principais produtos. Então, Araruama é uma cidade que temos um potencial enorme, temos a história da cidade, temos a cultura da cidade a ser explorada, temos a beleza natural, temos 3 tipos de água, a água da Lagoa de Juturnaíba, a água da Lagoa de Araruama, da Laguna de Araruama e o oceano. Pouquíssimas cidades no mundo têm o que nós temos. A cultura da pesca, e nós não vemos isso na gastronomia sendo implantado. A gente tem a cultura aqui do esporte náutico, e a gente não vê um investimento propício para isso, mas para isso a gente precisa ter uma logística preparada. Cabe ao poder público trabalhar no incentivo, legislações que dê segurança jurídica, previsibilidade para quem quer investir nesse segmento. E a proposta que a gente tem junto ao governo, a prefeita Daniela, a gente conversou muito em relação a isso, nós estarmos realmente formatando legalmente
e reorganizando as estruturas da nossa cidade. Não pode um comerciante, não pode um hoteleiro não ter a oportunidade de dialogar e ver na prefeitura o interesse também de ali no seu estabelecimento ter a legalidade que precisa, junto à questão de obras, incentivos fiscais, um calendário de evento que realmente que já foi proposto, mas que seja divulgado para que isso possa acontecer com clareza. A cidade precisa ser vendida também no mercado do turismo, e aí a gente precisa estar com o nosso trade organizado, hotelaria, definição de quantos leitos, qual é a política pública para o turismo, e é esse papel que a gente quer desenvolver, da organização estrutural do turismo, que aí sim, com o produto que nós temos trabalhado, a gente vai ser uma cidade, pode ter certeza, com referências internacionais, porque já fomos um dia, só que o turismo mudou, o turismo hoje é serviço, o mercado privado precisa estar interessado em oferecer essas ofertas de serviços e a gente oferecer aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa história, a nossa cultura e a nossa gente. Anderson, você tem formação em gestão pública e tem formação também na área do marketing, como você falou, essa questão de divulgar Araruama para a questão turística. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação em gestão pública e em marketing também, e como que você pretende trazer isso para somar na gestão atual. A gestão pública, como eu falei para você, para mim isso é mais do que uma formação, isso é paixão, é aptidão. Eu gosto e precisei fazer isso para dar legitimidade àquilo que eu exerço, né? E isso eu faço com muita paixão. A questão do marketing a gente está concluindo agora e a gente entende. Primeiro, nós precisamos saber qual é a nossa identidade. Araruama, por algum tempo, foi vendida como muitas coisas, menos o que ela realmente é. Nós já vimos Araruama ser vendida como Cancún brasileira, uma praia seca, que é uma beleza que nós temos, o nosso balneário. Mas não é Cancún. Praia seca é praia seca. A gente vê a cultura da nossa cidade sendo esquecida e muitas das vezes homenageando a pessoas que têm o seu valor histórico nacionalmente, no nosso estado, mas que não têm a ver com a nossa cultura local. Nós somos aqui uma história indígena. Temos uma história de indígena forte, sítios arqueológicos que precisam ser recuperados, a informação, a cultura, a conscientização. Isso precisa estar principalmente incluído no nosso calendário curricular, no nosso da educação. Isso precisa ser falado mais. Como eu falei para você, a cultura da pesca, a cultura da agricultura, que já fomos um dos maiores produtores de cítricos e ainda temos o nosso peso na economia do Estado, na formação dos cítricos. E a gente precisa vender o que nós somos. Não se faz marketing daquilo que não tem. Não se faz marketing daquilo que não é, porque isso passa a ser uma propaganda enganosa. Então, enquanto nós não entendermos que o que precisamos divulgar na nossa cidade é o que realmente somos, a gente vai ter uma cidade que vende muito e entrega pouco. E essa é a intenção da prefeita, a gente tem visto ela falar que a gente precisa divulgar o que nós somos, quem realmente somos e o que temos de valor, né? E essa é a ideia, a gente resgatar a história, a cultura, para a gente trabalhar o marketing da nossa cidade, a projeção em relação à venda para o mercado como uma cidade que é uma cidade de paz, uma cidade tranquila. Vemos muitos problemas acontecendo na segurança pública ainda. Isso é um problema que a prefeita, ontem tivemos uma reunião, inclusive com o secretário de segurança, algumas ações mais firmes precisam ser tomadas. A gente sabe que a polícia ostensiva é responsabilidade do Estado, precisamos chamar essa responsabilidade ao Estado. Outra coisa é o marketing, a mídia interna. Nós precisamos vender para o araruamense a realidade da cidade. É uma cidade que tem hoje índices que não nos agrada nem agrada a ninguém. Na prática, nós temos índice de desenvolvimento humano, pela nossa realidade nós poderíamos estar mais avançados. O próprio IDEB, pelo incentivo que tem hoje com royalties de petróleo, a gente já era para estar muito mais à frente. O número de atendimentos na saúde, a qualidade e o número de atendimento, de diagnóstico, é um número ainda muito inferior ao que nós temos capacidade. Então a gente precisa trazer para o araruamense o que o governo tem para fazer. Porque enquanto nós acharmos que a cidade, vermos anunciando que a cidade é mil maravilhas e a realidade do povo ser diferente, isso é uma cidade, torna-se uma cidade desmotivada, pessoas desacreditadas naquilo que elas mesmas têm como oferta do poder público. Então nós precisamos trazer a clareza e trazer um marketing que realmente traga a verdade. A mídia precisa trazer a verdade. Ontem tivemos uma reunião com a comunicação social, temos bons profissionais ali, precisamos alinhar em relação a isso e eu tenho certeza de que em breve nós teremos uma cidade muito mais esclarecida
e que venha buscar os seus objetivos enquanto serviço público de qualidade e sua identidade no geral. Anderson, na última campanha que nós tivemos, você caminhou em um lado que era oposto na época. Eu queria que você falasse um pouco da sua decisão e desse realinhamento, agora a prefeita também filiada ao Partido PL, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como eu falei aqui no começo, eu tenho um posicionamento, eu sou muito convicto dos meus posicionamentos em relação à gestão pública. Eu não vejo um governo bem-sucedido sem diálogo. Qual o papel do poder público? Gerir política pública. Política pública, ela vem do público e ela volta para o público como solução. E eu não consigo entender o poder público distante. Eu não consigo entender uma cidade como a nossa, que tem um dos comércios mais fortes da região, não ter uma representatividade, não ter uma instituição como uma associação comercial. Eu não consigo ver uma cidade onde não há diálogo com o servidor público, que é quem entrega serviço público. Eu não consigo ver uma cidade que não tem diálogo com os seus canais de comunicação, com a mídia estruturada, a mídia que presta a informação com clareza, sem imparcial. Então, isso sempre foi uma crítica minha aos últimos governos. E o modelo que estava no poder, que eu tentei me aproximei, mas é um modelo que não estou aqui, não é uma crítica política, é uma realidade que todo mundo vive, que todo mundo percebia, que não havia comunicação. E é natural que um governo que não ouve, as ações deles pode ser uma ação que não gere resultados na vida real das pessoas. E eu sempre fui muito crítico. Então, meu posicionamento com o governo passado e as gestões anteriores foi justamente a forma com que se tratava o relacionamento com o cidadão, com quem empreende, com quem é servidor público. E eu procurei o caminho que fosse contra esse sistema. E aí eu vim candidato com a vereadora Penha, tivemos uma campanha muito dura, mas defendendo aquilo que eu acredito, decidi ser candidato a vereador, nunca tinha sido candidato a vereador, foi a primeira eleição, uma eleição muito difícil, principalmente a gente no campo de oposição, sem a máquina perto, sem conseguir prestar muito atendimento à população pela cultura da realidade da cidade, mas obtivemos êxito. A minha primeira ação, na minha posse, quem entrar nas minhas redes sociais vai perceber que meu papel no Legislativo era justamente isso. Nós estávamos trabalhando para a atualização dos nossos principais códigos, Código de Obra, Código de Costura, Código Ambiental, Estatuto do Servidor, enfim, porque nós estamos vivendo um prejuízo muito enorme, muito grande de investimento da nossa cidade, porque nós não temos legislação que favoreça a quem empreende. Para você ter ideia, o Código de Obras nosso é de 78, é da minha idade, 46 aninhos. E como uma cidade que sempre teve características do emprego através da construção civil, áreas à vontade, nós estamos perdendo investimento para a cidade vizinha, porque a nossa legislação hoje, ela impede o investidor de entrar na nossa cidade. Então, meu papel foi esse, e meu discurso foi baseado nisso, e quando me retratei a prefeita, eu fui bem claro, prefeita, me candidatei em campos políticos partidários diferentes, mas como eu amo a minha cidade e quero o bem dela, o que eu desejo é que a senhora seja a melhor prefeita da história. Eu não imaginava nunca que em menos de 30 dias eu receberia o convite da prefeita para ser secretária de governo, até porque, como você falou, eu me elegi no campo de oposição. Houve uma ruptura política, que a cidade percebe, mas dessa eu não faço parte, isso não é um problema meu. O que eu preciso estar focado é na cidade, e a prefeita me fez o convite, eu, por algum tempo, neguei, protelei, até que semana retrasada ela me fez esse convite novamente, e vendo na prefeita, embora não tenha a experiência na política pública, mas ela tem experiência de vida, é uma mulher formada, é uma professora, vem do mercado financeiro, que sabe muito bem o peso daquilo que eu falei aqui, do relacionamento, para que as coisas aconteçam. E eu tenho visto essa vontade, essa garra, além de uma determinação e uma coragem muito grande. Então, diante desse cenário, eu não podia me omitir, porque oportunidades são dadas. Se a gente tem projeto para a cidade, tudo que a gente quer, como eu falei, não jamais quero ser o protagonista, mas se a gente pode cooperar com o bem da nossa cidade, que eu amo, acredito na sua potencialidade, eu farei. Então, foi dessa forma que aconteceu, mesmo estando eleito
num campo de oposição, mas o que mudou não foi meu posicionamento. O que mudou foi o posicionamento de alguém que está na cadeira, que resolveu tornar a cidade livre de um sistema que acorrentava muito tempo e fazer uma cidade para todos. E é isso que eu acredito, é isso que eu estou me dedicando já nesses primeiros dias, e eu tenho certeza de que aquilo que eu disse no meu discurso de posse vai acontecer. Tudo para ser a melhor prefeita da história da nossa cidade. Anderson, e antes de assumir, né, a Secretaria de Governo, você teve esse período, né? Foram ali quase 3 meses no Legislativo, aqui na Câmara de Vereadores de Araruama, e eu queria que você falasse um pouco desse período, sobre as suas indicações de lei, leis que foram sancionadas. Foi uma experiência muito boa, sabe? Eu sempre relutei muito para ser candidato a vereador, porque a minha preocupação foi sempre ter um mandato que não tivesse resultados. E eu tenho muito orgulho de ter, nesses 3 meses, onde, na verdade, na prática legislativa, porque tem um período de recesso, voltou no dia 20 de fevereiro, dia 4 de fevereiro, se eu não me engano. Então, a gente teve um pouco mais aí de 45 dias. A gente tem apresentado 6 projetos de leis, onde 3 projetos de leis já foram encaminhados para as comissões, as 2 votações e sancionadas pela prefeita. Inúmeras indicações, requerimentos importantes que entendo ser beneficente para a nossa cidade, mas alguns projetos que eu ressalto aqui, que foi um projeto Araruama Digital, que ela autoriza, né, uma lei autorizativa, o Poder Executivo a implementar o programa de transformação digital. Eu não consigo mais enxergar nenhuma ação, seja pública ou privada, que não tenha auxílio da tecnologia e da inovação. E Araruama é uma cidade muito retrógrada. A sua estrutura é uma estrutura combalida, falida e arcaica. Hoje o cidadão não consegue um serviço através das redes sociais, através da rede de internet, através de programas, de sistemas. Os sistemas que temos na prefeitura, eles não se conectam, eles não se falam. Nós não temos hoje como prestar uma saúde com mais qualidade, até mais assertiva, porque até hoje não tem um prontuário eletrônico. O cidadão vai no postinho de saúde, vai na UPA, cada médico olha o momento que ele está vivendo ali, mas não consegue ver o seu histórico, a sua anamnese médica. E a gente acha que isso vai ser mais assertivo. Nós não conseguimos ter estatísticas, números, para que possam ter políticas mais, como falei, assertivas. E esse projeto, eu acho que auxilia o governo municipal. Outro programa importante foi a lei que autoriza, em definitivo, a prefeitura a arcar com responsabilidade de auxiliar os universitários em suas passagens. A gente sabe que hoje tem ônibus para Niterói, para Cabo Frio, mas ali possibilita diurno, e as faculdades que não têm quantitativo de alunos para ter um ônibus, possibilita a prefeitura arcar com uma passagem. Já que a gente não consegue ainda financiar a faculdade dos nossos alunos, é um gesto do governo, é um gesto para os alunos e um incentivo a quem quer se formar, se qualificar, para daqui a pouco termos cidadãos formados e com muito conteúdo na nossa cidade. E outros projetos que já estão em andamento e eu tenho certeza que vão ser bons para a cidade. O cadastro do artesão araruamense, que a gente sabe o peso do artesão na economia e no turismo, nessa nova formatação que a gente pretende, através do governo da Daniela, a gente implantar para o turismo da nossa cidade. Então, a gente já deu um oxigênio para esses que não eram vistos, que são os nossos artesãos. Só para você ter ideia, hoje o artesanato no Brasil movimenta 50 bilhões de reais. É 3% da economia. Você imagina com a matéria-prima que nós temos através da agricultura, através do pescado, com os profissionais incentivados, o que nós não podemos gerar através do artesanato? E a gente criou uma lei que cria o cadastro do artesão araruamense, que eles vão ser alinhados ao programa do artesanato brasileiro, que inclusive oferece linhas de crédito para o artesão, para que a gente possa, a partir de então, organizar as feiras, pontos fixos, e que a gente venha ver os nossos produtos, os nossos souvenirs, a característica da nossa cidade, orientando eles a prepararem produtos que se identifiquem com a nossa realidade, com a nossa cultura, para quando o visitante vir procurar na nossa cidade um artesanato, levar uma lembrança, ou a gente mesmo, como araruamense, quiser dar um presente a alguém, tenhamos um artesanato na nossa cidade. Anderson, e voltando agora à pasta da Secretaria de Governo, você falou da importância da comunicação,
dentro da gestão, e eu queria que você falasse um pouco da Secretaria de Governo com relação a essa relação com a população, realmente esse papel de também ouvir a população e as suas demandas. Existe algum projeto com relação a isso? Sim, a gente tem tido muitas reuniões com as secretarias que a prefeitura tem, porque uma das determinações da prefeita Daniela foi a seguinte: a gente precisa ter um governo que ouça o cidadão. A gente precisa ter uma gestão que o cidadão se sinta envolvido com ela e que veja que as suas aspirações, os seus desejos, eles sejam entregues. E a gente tem feito esses encontros, essas reuniões com os secretários, justamente buscando entender aonde estão os nossos maiores problemas, aonde estão os gargalos, onde as pessoas têm dificuldade de resolver os seus problemas, aonde estão os problemas estruturais, aonde estão as questões profissionais também, com falta de técnicos, ou preparação, ou qualificação da equipe dos servidores públicos, para que a gente possa fazer um programa onde realmente a gente possa dar retorno à população. O papel da secretaria é esse papel de interlocução com a gestão e com a população, com as instituições. Durante muito tempo, a gente viu o município ausente, literalmente, do entendimento com o governo do Estado e o governo federal. Nós já recebemos mais de 7 secretários de Estado em menos de 3 meses, buscando o alinhamento das políticas públicas, buscando o alinhamento de ações para que isso possa ser revertido para a população em entrega de serviços. Já começamos. Praia Seca agora já está sendo totalmente iluminada com luz de LED a estrada de Praia Seca. A gente sabe a importância para a economia, para o turismo e para os moradores que ali residem, também com um estacionamento, com acostamento. Daqui a pouco está chegando a hora também da estrada de São Vicente. Então isso é graças ao quê? Ao relacionamento. Então a prefeita pediu que a gente buscasse novamente fortalecer os relacionamentos entre as instituições, sem deixar de focar na estrutura do município, mas sempre determinante as ações que venham de encontro ao anseio da população. E o anseio da população, Fernando, embora as pessoas não percebam, prioridade cada um tem a sua. Eu lembro que quando fui prefeito interino, naquele momento de crise, onde todos os processos foram suspensos, inclusive a gente tinha o aniversário da cidade para acontecer e ali não teve o show. E eu muito preocupado, vi na Praça Antônio Raposo aqui um evento que estava tendo, preocupado porque a gente estava sem medicamento, estava terminando os medicamentos. Imagina a UPA ter que parar de funcionar por falta de medicamento. E eu com a cabeça muito preocupado em buscar uma solução para aquilo, aí vem o senhor: posso falar com o senhor? Pode. Falei: vai reclamar de alguma coisa que eu entendo grave. E a pergunta dele foi: quando que vai ter o show de novo? Né? E ali o que eu entendi com aquilo? O desejo dele, a prioridade dele era essa. E o governo precisa estar atento às prioridades da pessoa. Porque para alguém é saúde, mas para outra pessoa é uma festa. O que a gente precisa saber é ter noção clara o que é prioridade do poder público na garantia da qualidade de vida das pessoas. Lógico que saúde, educação, segurança sempre serão prioridade. Mas a gente não pode jamais deixar de ignorar um nicho pequeno, talvez que é relevante para alguém, mas para o seu segmento é importante, tanto para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar e, em muitos casos, para a própria sobrevivência. Por exemplo, a cultura da nossa cidade. Sempre muito ignorada, sempre muito deixada de lado. A gente já viu, a prefeita já criou a Secretaria de Cultura, já estamos vendo, depois de muitos anos, ações práticas na Casa de Cultura. Parabéns para a secretária Paula, que está fazendo um belíssimo trabalho lá. A gente vê vários nichos que não eram ouvidos, da dança, do teatro, da música. Proibimos os músicos da nossa cidade exercer a sua função, o exercício da sua função. Né? Então a gente vai vendo que isso está sendo resgatado e a gente precisa ouvir a todos. O papel do governo está auxiliando a prefeita, mas tratando dessas interlocuções, tanto com o público, quanto o setor privado, com o funcionalismo público, com a estrutura de governo e com os entes federativos, que é o Estado e o governo federal. Anderson, e eu queria saber se você tem alguma coisa a falar com relação à saúde. A gente sabe que a saúde é o grande calcanhar de Aquiles, não falando com relação só a Araruama, sim, mas a gente falando com relação a nível Brasil. Eu queria que você falasse alguma coisa com relação à saúde. Saúde é um problema
que muito nos preocupa. A prefeita, ela tem colocado a saúde como prioridade, embora ela tenha dito que ela seria a Daniela do asfalto. Ela falou isso nessa reunião esses dias, falou: esse é meu compromisso com o povo, mas a saúde é minha prioridade. A nova estrutura que está na secretaria, ela está preocupada, e isso tem sido uma determinação da prefeita, está fazendo o levantamento do diagnóstico que nós encontramos. A digitalização do serviço público na saúde é fundamental. Não dá mais para a gente ver pessoas entrando em filas, não dá mais para ver pessoas há muito tempo, 2, 3 anos, que é a realidade da saúde da Araruama hoje. A gente precisa deixar isso claro. 2, 3 anos aguardando um exame, às vezes um simples exame como ultrassonografia. Muitas pessoas já respondem o seu tratamento tardiamente, porque não teve laudo, não teve diagnóstico, e essa tem sido uma preocupação. O prefeito está já movimentando para nos próximos dias, possivelmente será na próxima semana, onde completará 100 dias de governo, apresentando um relatório daquilo que a gente já avançou e já melhoramos no próprio número de atendimento na UPA, o tempo de espera, o próprio número agora de processo seletivo chamando para especialistas, que têm especialidades que há muito tempo não era atendido, outras estão com gargalo, estão com demandas enormes. A proposta da prefeita é aumentar o horário de atendimento, inclusive aos sábados, para que a gente possa dirimir esse problema de acúmulo de fila. A estrutura da UPA está muito incomodada com a estrutura física, é uma estrutura já antiga, uma estrutura modular, mas já está antiga, não houve manutenção. A possibilidade real de número de aumento de leitos, que é um grande problema. Nós temos o JP hoje, o Hospital JP, que era maternidade, mas hoje também faz e tem condições de fazer pequenas cirurgias, e nós temos uma demanda enorme de cirurgias eletivas, pessoas aguardando muito tempo com hérnia, com outras coisas que podem ser feitas ali. O problema é que hoje nós temos números de leito reduzido. Então, a determinação, já começou uma obra agora no JP para ampliar o número de leitos, para que possa operar e as pessoas possam passar ali o seu tempo de recuperação, para que possa voltar à sociedade mais dignamente, com saúde e qualidade. Então, essa tem sido a prioridade: aumentar o número de leitos, otimizar o atendimento no pronto atendimento, e aumentar o número de especialistas, para que a gente possa, daí para frente, ter um diagnóstico da realidade da nossa cidade, e podemos ter políticas que venham atender a necessidade das pessoas. Não dá para contratar, por exemplo, um problema de fisioterapia. É uma demanda reprimida enorme. São Vicente, principalmente, onde ela está, nos próximos dias, anunciando também a abertura do Centro de Fisioterapia de São Vicente. Mas, sem ouvir a população, se a gente entender esse diagnóstico, fica muito complicado. Então, a gente tem se preocupado com isso, e a gente já tem visto resultados concretos, em números. As pessoas talvez não percebam isso. A gente vai estar apresentando, nos próximos dias, onde ela vai estar apresentando o relatório de 100 dias de governo. Anderson, e nessa sua trajetória, você teve a sua atuação à frente da CEPOL, deixou o seu legado, fez o seu trabalho. Eu queria saber qual legado você pretende deixar agora como secretário de governo, nessa nova missão. Que imagem, que compromisso que você pretende deixar com a cidade nesse novo cargo? É uma boa pergunta, e minha preocupação sempre. Onde a gente passou, a gente conseguiu, de alguma forma, deixar algumas marcas. E o meu papel hoje é isso: é estabelecer o relacionamento do poder público, sendo elo da prefeita, e a sociedade civil, o funcionalismo público, quem empreende, os governos, para que a nossa cidade seja realmente uma cidade livre, que seja uma cidade que haja progresso nela, que as políticas públicas e em sua estrutura normativa seja algo que garanta a quem quer investir nela que possa investir, faça com que quem quer viver nessa cidade tenha por ela amor e queira realmente se formar, um jovem queira se formar para trabalhar aqui, tem esperança de se dedicar aos estudos para viver aqui, construir a sua família aqui. Esse é o nosso desafio: ter um governo que haja transparência, eficiência nos gastos e que a população seja atendida. Então, acho que a gente quebrar essa forma pejorativa de Araruama ser uma cidade, uma ilha na região dos lagos, não. Nós somos uma cidade de pontes, uma cidade que voltará a se relacionar. Esse é o perfil da prefeita, e a gente vai estar ali na Secretaria de Governo fazendo de tudo para que a cidade seja uma cidade que seja boa para o povo araruamense, para quem investe,
para quem ama essa cidade. Anderson, quero muito agradecer a sua entrevista, a sua participação no nosso Pod Costa e desejar para você uma excelente gestão à frente da pasta, a Secretaria de Governo, que a gente possa realmente, que a população possa ver e colher os frutos dessa nova visão de gestão. Eu que agradeço essa oportunidade, o Pod Costa, de poder estar aqui. Espero a gente voltar outras vezes, com boas notícias sempre, trazendo à população clareza das informações, e a gente sabe a importância, e eu quero aqui mais uma vez parabenizar a Costa do Sol, ao grupo, a Kátia, toda a equipe, a você, Fernanda, que tem feito a diferença, e essa diferença não é vista porque eu estou falando, e não preciso falar isso, são números, né, que dizem que vocês hoje têm a credibilidade daquele que vos ouve, daquele que vos assiste, e para a gente é um prazer estar aqui, conta com o governo municipal, e a gente espera que esse trabalho nosso seja participativo, que vocês tenham um papel fundamental na levar a informação com equidade, com transparência, com verdade. E pode ter certeza que o governo estará de portas abertas sempre também para recebê-los, tá bom? Obrigada, Anderson. Obrigado. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Pod Costa com patrocínio da Angelus Home Center e da Prolagos. Até o próximo episódio.